Lucas, capítulo 10. Hoje nós vamos falar sobre o sentimento corrosivo chamado orgulho. É um sentimento que a gente precisa ter cuidado. Você achou? Vamos orar? Enquanto tem alguns irmãos ainda procurando. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque estamos aqui para Te cultuar, bem dizer, o Teu santo nome. É o Teu nome que precisa ser exaltado nesse lugar. E é isso que a gente vem fazer, é isso que a gente se propõe sair de casa e vir fazer. Por isso, nessa hora, Senhor, neste momento de culto, nós queremos Te pedir que o Senhor possa falar conosco na Tua palavra, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, falar conosco de forma que nós sejamos surpreendidos, possamos aprender e, uma vez aprendido, possamos ajudar outros, pois é isso que a Tua palavra faz. Fala conosco e usa a mim, Senhor, como Teu servo, eu possa ser esse instrumento nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Lucas 10, versos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, em algumas versões 72, e mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Versos 16 e 17. Versículo 16, Jesus continua falando. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Verso 17. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Só até aqui, pode sentar. Isso, pode sentar. Vou repetir a pergunta, as perguntas que eu fiz. Você não precisa levantar a mão. Mas, quando eu pergunto assim, quem é orgulhoso? Aí a gente, Mas se eu falar assim, quem tem orgulho? A gente pode ficar, poxa, eu tenho. É realmente complicado às vezes da gente conseguir entender. Porque a palavra orgulho, na maioria das vezes, ela está ligada a uma forma pejorativa, uma forma ruim. E parece que ter orgulho é algo ruim, mas não é. Todo ser humano precisa ter orgulho. Precisa. Quando seu filho faz uma coisa muito legal que você olha, aí você vê, mostra para alguém, o papai que vai lá, olha aqui, meu filho falando aqui, eu não sei o que, no celular que tu mostra no trabalho, você faz aquilo porque você tem orgulho. Aquilo é legal, poxa, caramba, olha que prazer, olha que orgulho, aí você mostra. Outra coisa é você querer aparecer, aquela pessoa que rígida, com o nariz empinado e que é orgulhosa, é diferente, mas é o mesmo orgulho. E a minha intenção hoje é dizer que o problema não é o orgulho, o problema é o nível que ele chega. E pela palavra do Senhor, com este capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 10, e os versos que nós lemos, nós vamos entender isso. Quando Jesus coloca os discípulos com o nível certo de orgulho, porque quando o orgulho começa a ir para um nível exagerado, aí é problemático. E até o próprio dicionário vai ajudar a gente nisso nas definições. Então, diferente dos outras 3 coisas que eu falei, remorso, baixa autoestima e ira, que eu preguei domingo passado, inclusive baixa autoestima, para que você bote ela alta autoestima, ou você eleve a sua autoestima, é preciso que você tenha orgulho, tem que ter prazer e satisfação em você mesmo, porque senão a tua autoestima continua baixa, lembra lá da cebola? Vai continuar com casca, não vai ser descascada e descascada com cuidado para fazer o tempero. Então, o orgulho, segundo o dicionário, ele tem uma definição assim, toda colocada lá de uma forma completa. E eu separei a definição do dicionário em 2 partes. A primeira, o orgulho na medida certa e o orgulho na medida exagerada. Então, tem o orgulho na medida certa e o orgulho na medida exagerada.
O orgulho na medida certa, você não vai encontrar isso no dicionário, fui eu que separei dessa forma. O orgulho na medida certa, diz o dicionário que é o quê? Um sentimento de prazer, satisfação própria do valor que eu tenho. Isso é ter orgulho. Quando eu não tenho orgulho das coisas que eu faço, então as coisas que eu faço são coisas ruins, não são coisas boas. Se eu não tenho orgulho do que eu faço e não quero que os meus filhos façam o que eu faço, o que eu estou fazendo não é algo que eu deva me orgulhar. Mas quando eu falo, puxa, isso faça, que orgulho que você está repetindo as coisas que seu pai fez, puxa, é um orgulho. Isso eu chamo, né, para ser didático na pregação, da medida certa do orgulho. E o orgulho na medida exagerada é o sentimento egoísta, arrogância, soberba, quando você quer estar numa posição superior. Enquanto você está numa situação que você se coloca de forma superior e você vê que as pessoas estão aceitando o teu posicionamento, para você está ótimo, porque você ali é o maioral na história. Então esse é um orgulho na medida exagerada. Eu quero ser maior, eu quero soberba, eu quero passar do outro, quero sobejar o outro, eu quero que a gente aprenda isso nessa noite em nome de Jesus. Pode dizer amém? Que assim seja em nome de Jesus. Então a gente vai começar a entender isso pelos versículos que a gente leu. Lucas capítulo 10, eu vou pedir que você deixe sua Bíblia aberta aí. Nós vamos ler de novo o versículo 1, 2 e o 16 e eu vou fazer um comentário de cada um deles, para dizer sobre o perigo, né, que todos nós temos orgulho. Diz para o teu irmão do lado aí que você tem orgulho, fala para ele, que ele pode às vezes esquecer. Lembra ele, você tem. Nós hoje estamos trabalhando para que o orgulho esteja na medida certa, porque na medida exagerada é ruim, mas na medida certa é bom, ok? Então vamos lá, Lucas 10, vamos ver a que os discípulos estavam sujeitos. Versículo 1 do Lucas 10 diz assim: depois disto, designou o Senhor ainda outros 70, tinham muito mais do que 70. O Senhor, vendo aquela multidão, separou 70. Olha como é que isso, às vezes, se a pessoa não se cuidar, pode ser perigoso. Olha, puxa, fui eu que fui escolhido. Isso pode ser um problema. Aí Jesus chamou os 70. Tá bom. E mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. De todas as vezes, Jesus ia e os discípulos acompanhavam. Os discípulos faziam ali o cordão de contenção. Jesus está passando, é multidão querendo estar, os discípulos ali, né, fazendo a contenção, ajudando. Os discípulos estão ao redor. Agora, Jesus vai dizendo assim, ó, vocês vão me representar. Eu não vou. Vocês vão nas cidades que eu ainda vou. Eles foram sozinhos. Eles foram escolhidos e eles foram representando alguém que a sua fama corria por todo lugar. Tem problema isso? Não tem problema nenhum. Foi Jesus que está escolhendo. E é por isso que é Jesus que vai cuidar deles depois. Jesus está enviando esses camaradas para lá. Mas só que quando você vai, pode ter um problema. Que a gente, hoje aí no populacho, fala assim, eu posso me achar. Eu posso ficar me achando. Por quê? Porque afinal de contas, fui eu que fui selecionado no meu trabalho. Fui eu que fui escolhido para ser o representante do projeto, não sei de que lá. Fui eu que não sei o quê, porque as minhas ideias... Cara, começa a fugir do controle, os níveis de orgulho ou nível começa a subir de uma forma que eu posso te garantir que você não vai conseguir controlar. Não vai. Então os discípulos estavam indo sozinhos, representando Jesus. Olha... Tem gente que por muito menos do que isso, quando você fala assim, irmão, não vou poder ir lá na igreja, lá acender o convite, você vai lá me representando, pronto, a pessoa já chega lá, às vezes num outro patamar de espiritualidade, camarada tranquilo aqui, mas já chega lá já assim, todo, né, parecendo aqueles galos de briga, né? O que é isso? Para que chega normal como você é, cara? Para que chegar lá com esse peito de pombo aparecendo? Não precisa. É normal como você é. Muda a impostação de voz, né? Tal, não sei o quê. Pega assim. Eu gosto do pessoal que eles pegam no microfone. O microfone desse tamanho, né? Aí o pessoal pega no microfone aqui, ó. Cara, que é isso? Que negócio é esse? O microfone é para segurar aqui, ó. Por isso que ele é desse tamanho, ó. Para segurar aqui, ó, nesse pedaço. Aí o cara lá do som, ó, como ele já pulou lá, ó, quase infartou.
O cara do som não consegue controlar o volume, dá um problema danado, ele fica desesperado, quer se desviar, quer sair da igreja, porque o cara não consegue, porque o cara pega aqui, ó. Tudo por quê? Não, vou representando. Que isso? Cuidado. Aí os discípulos estavam sujeitos a isso. Mas vamos lá, verso 2. Disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são o quê? Poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Olha, eu estou enviando vocês, eu queria enviar muito mais. Olha como é que, dependendo do coração que essas palavras entram, é um perigo. Olha, eu queria que tivesse muito mais como você. Rapaz, se você não cuidar disso, isso aí começa a virar... Tinha um negocinho que você comprava naquelas lojas de 99, uma espuminha assim, você botava dentro da garrafa de 2 litros, enchia de água, aí era uma tartaruga, ficava grandona dentro da garrafa, né? Tinha um negócio. Acontece isso com a gente começa a achar, a missão era de poucos, não era qualquer um que podia fazer essa missão, era de poucos, e aí o camarada pode, começar, olha que perigo. Vamos lá, verso 16, Jesus vai dizer: quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita, mas quem me rejeita, rejeita quem me enviou. Você está indo com toda essa bagagem, foi Jesus que te escolheu, Ele te selecionou, não é uma obra para muitos, e quando você chega lá, que você é o representante de Deus na terra. E se as pessoas não te aceitam, não aceitam a tua palavra, você está com um argumento de dizer assim, você não está me ouvindo não? É a Deus que você não ouve. Aí porque tu já cresceu, tu já começou a perder o controle do nível do orgulho. É pecado ter orgulho, sim ou não? Ah não, mais alto, irmão, tem que sair na gravação quando você for ouvir, sim ou não? Agora saiu, vai até estourar, mais do que quando eu gritei aqui. Então é isso aí, não tem, o problema é ele estar no nível certo, não pode estar no nível exagerado, o orgulho tem que estar no nível certo. Aí os discípulos recebem tudo isso e vai. E aí quando eles voltam cheios de alegria. Era para eles se orgulharem do que estava fazendo? Sim, era para ter orgulho, mas na medida certa. Era para os discípulos estarem orgulhosos daquilo na medida certa. Mas você pode estar dizendo assim, mas pastor, eu acho que o senhor, está exagerando assim um pouquinho aí na história. Porque, qual o problema? Os discípulos voltaram alegres. Os discípulos vieram felizes por causa da obra do Senhor. É verdade. Eu, talvez, não soubesse saber discernir quando a pessoa vai lá, faz tal lugar, vai lá e prega o evangelho, e a pessoa volta, caramba, olha, foi assim, foi assado, foi assim, dá uma alegria só. Talvez eu não soubesse discernir. Mas, queridão, quem está recebendo essas pessoas de volta, quem é? Jesus. E aí, se você de repente acha assim, pastor, acho que o senhor está exagerando, que os discípulos vieram alegres, o senhor está... Então, nós vamos ler de novo o verso 17 e depois o verso 18, a resposta que Jesus dá. Vamos lá, verso 17 diz assim: voltaram os 70 com... Ai, que tristeza, irmão, pelo amor de Deus. Voltaram com... alegria, isso aí. Voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. Estou aqui, acabou. Quem aqui acharia que tinha algum problema nisso? Talvez a maioria de nós não acharia que tinha nada demais. Ia dar um tapinha nas costas e falar, cara, que bom, é isso aí. Mas só que Jesus está preparando essas pessoas. Muito mais do que Jesus enviar essas pessoas para que eles só falassem do amor dele, que o reino de arrependa-se porque o reino chegou, o reino está próximo e tal. Muito mais do que para fazer isso, Jesus está experimentando essas pessoas. E ele não vai, espera que eles, quando ele volta, Jesus está ali para ver o perfil dessas pessoas que vão anunciar. São as pessoas que vão dar início a que chegou nas nossas mãos hoje. Jesus está cuidando dessas pessoas. Era importante que eles iam fazer? Lógico que era. Mas nesse momento específico, Jesus está cuidando dos 12. Jesus está analisando os 12. E aí ele chega e fala, poxa, voltaram com muita alegria. Jesus, quando a gente falava no teu nome, os demônios caíam aos nossos pés, assim, eles se submetiam a nós. Talvez não tivesse problema nenhum, se não fosse o versículo 18. Versículo 18 diz assim: disse-lhe Jesus, eu vi
Satanás como um raio cair do céu. Que resposta é essa? Os discípulos falaram uma coisa, parece que Jesus não falou outra. Parece que eles falaram um negócio tão fantástico e Jesus falou outro que não tinha nada a ver. Dá essa impressão. Mas Jesus está cuidando dos discípulos. Jesus não está preocupado com o que você faz, porque o que você faz, vai ter gente que vai chegar lá no final e vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. E ele vai dizer: não te conheço, não te vi, não sei quem você é, a gente não teve relacionamento, não sei quem você é. Não, mas eu fiz prodígios, sinais e maravilhas, eu virava a igreja de cabeça para baixo quando eu pregava. Não te conheço, não sei quem você é. Jesus está cuidando desses, para que eles não sejam esses. E hoje eu estou pregando essa palavra para que eu e você não sejamos nenhum desses, que vão se perder, a despeito de estar pregando, cantando e fazendo coisas maravilhosas. Porque não é isso que vai impressionar o Senhor. E o Senhor está olhando, não foi o que eles fizeram, mas como eles estavam pelo que eles fizeram. Jesus está analisando. E aí quando eles falam que fizeram aquele negócio fantástico no nome de Jesus, Jesus vai dizer assim: olha, senta aqui. Eu vi Satanás como um raio cair do céu com uma situação parecida como essa que vocês estão vivendo agora. Não era essa a resposta que eles queriam. Não era essa a resposta que eles estavam esperando. Abra sua Bíblia lá no... Profeta Ezequiel. Profeta Ezequiel tem uma parte que vai falar sobre a queda ou orgulho de um rei da cidade de Tiro, onde Deus, Ezequiel 28, onde Deus vai fazer a comparação do orgulho desse rei com o que nós chamamos da queda de Satanás. Ezequiel 28. E aí Jesus, aquele que estava lá, que ele vai dizer assim: olha, eu vi Satanás como um raio ser expulso, ser jogado do céu. E aqui é o texto onde mais a gente encontra essa referência na palavra do Senhor. Ezequiel 28, versos 1 e 2. Depois a gente vai pular para o 11. Verso 1 e 2 diz assim. Você achou aí? Diga amém. Amém. Veio a minha palavra do Senhor. Verso 2. Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Deus. No orgulho do teu coração tu dizes: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem e não Deus. E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Verso 11. Veio a minha palavra do Senhor: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura, fazendo a referência a Lúcifer. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a zafiro, o carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Verso 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegaste a um fim horrível e não mais existirás. Esse é o melhor relato que a gente tem
da queda de Satanás, quando Deus, através do profeta, vai fazer a comparação com o orgulho de um certo rei, de um certo príncipe. E quando os discípulos voltam, não fui eu, quem diagnosticou foi o Senhor. Foi o Senhor que conhece, que sonda o coração, que não vê só as palavras como às vezes vemos, que não vê só o sorriso nos lábios, que conhece o que somos. Foi Ele que, quando pegou os discípulos de volta, eles já vieram. E preste atenção no diálogo, que o Senhor não pergunta nada, porque geralmente era o mestre que iniciava o diálogo. Seria ele que deveria perguntar: e aí, como foi? Mas não dá tempo. É uma euforia, é uma alegria, é um entusiasmo muito grande. E eles já chegam, quando estão com Jesus, com aquele coração inflamado. Eles vão e falam. Eu digo, será que tinha maldade neles? Provavelmente não, mas só que Deus, o que Jesus estava vendo neles, precisava ser tratado. Porque se aquilo começa a aumentar, vai para um nível de orgulho perigoso, onde eles não sabiam lidar. E aí ele vai dizer aqui: sentem aqui. Eu vi como um raio Satanás cair do céu, e é o texto que nós lemos agora de Ezequiel 28. Então é o Senhor que dá o diagnóstico. Jesus sabia que os discípulos tinham andado e tinham visto as multidões cercando a quem agora? A eles. Porque antes a multidão estava em volta de quem? De Jesus. E os discípulos ao redor: não, peraí, não incomode o mestre, peraí, não, peraí. Senhor, tem uma criança aqui, Senhor, tem um enfermo ali. Eles estão ao redor. Agora não. Agora são eles que estão caminhando e as pessoas estão clamando: puxa, vai lá na minha casa, estou endemoniado lá, puxa, cura minha filha, cura não sei o quê. E pelo poder que o Senhor outorgou sobre eles, o que eles iam lá? Em nome de Jesus sai, em nome de Jesus seja curado, reino de Deus chegou, as coisas acontecendo, as pessoas ao redor. Todo mundo, aquele empurra, agora era com os discípulos, de dois em dois onde eles estavam. Jesus sabia lidar com isso. Os discípulos ainda não. Jesus envia os discípulos para começar a treinar aqueles que tinham que ser os pregadores do Evangelho. Jesus nos treina para que sejamos os pregadores do Evangelho. E pregador do Evangelho tem que ter orgulho do que faz, mas no nível certo, porque senão é perigoso. Jesus vem e traz o pessoal: senta aqui, quero contar para vocês uma história, e fala do que aconteceu. Eles poderiam estar inflados também. Jesus percebe, eu vou falar isso de uma forma didática, né? Eu vou citar 3 coisas. Jesus percebe nos discípulos, mas não que é de fato, mas de uma forma metafórica para a gente poder entender. 3 coisas que Jesus percebe nos discípulos só no verso 17. Primeiro sintoma que Jesus percebe nos discípulos: amnésia. Repete essa palavra. Amnésia. De novo. Isso, não é amnésia que eles esqueceram tudo, eu estou falando de uma forma metafórica, porque o que foi que os discípulos esqueceram quando eles receberam o poder do Senhor para cumprir aquela missão? Que o poder é de quem? Do Senhor. Eles esqueceram isso. E a gente já viu que eu não estou exagerando, porque a gente viu a resposta de Jesus no versículo 18. Eles esqueceram que o poder é de Deus, não tem poder em nós, o poder é dele. Se o que fazemos, se o que falamos é dele, não tem nada em nós que seja atrativo. Se tem alguma coisa que está sendo atrativo em nós, se as pessoas vêm porque sou eu, se as pessoas vão lá ouvir o cantor porque é o cantor, então o orgulho está trazendo um nível exagerado. Porque as pessoas estão indo lá porque o pastor Cláudio Duarte vai pregar 10 mil pessoas. O problema não está no pastor Cláudio Duarte, está nos corações que vão ver. Será que estão indo lá para ouvir uma boa palavra de um servo de Deus que prega a palavra como nunca? Ou estão indo lá porque é um grande evento, para dizer que participou daquele congresso? Eu não sei discernir isso, mas eu quero te dizer que o Deus que você serve, Ele discerne a intenção do nosso coração. E hoje a gente está podendo aprender um pouco mais sobre o orgulho. O verso 17, eles voltam cheios de alegria, e eles vão dizer que: Senhor, em teu nome, até os demônios se submetem a quem? A nós. Peraí, que frase continuada sem necessidade é essa? Bastava eles dizer: quando falamos no teu nome, os demônios se submetiam. Acabou. Mas só que eles falam assim, eles se submetiam a... Poderia não ter sido com maldade, eu não estou dizendo que os discípulos já estavam cheios, mas Jesus estava cuidando para que aquilo não se prolongasse neles. Jesus estava vendo assim: calma aí, filhão,
Não é a nós, é a Ele. É o nome dEle. É a Ele que se submetem. Eles não vêm se submeter. Olha, quando eu oro, olha como eu movi, olha que quebrantamento. Quando eu canto, olha como. Quando eu prego, olha como a igreja. Não! É a Ele que a glória e a honra. É a Ele. E os discípulos esqueceram. Olha, vem a nós. Isso começa a mexer com o ego. Começa a criar os níveis de orgulho que a gente já começa a não ter controle. E aí o que acontece? A pessoa começa a gostar. Porque as pessoas, olha, como todo mundo vem para pedir oração, a irmã fulana de tal. Se a irmã fulana de tal não tomar cuidado, daqui a pouco o nível de orgulho vai estar exagerado. E aí vai esquecer que se ela ora e Deus cura, se ela ora e Deus responde a pessoa, não é ela, é Deus. E ela pode esquecer. A pessoa vai chegar lá com o coração de verdade, mas o dela já está estragado. Se não tomar cuidado, vai estar com o nível de orgulho lá em cima, exagerado, fora do controle. Eles esqueceram. Tem um ditado que diz assim: quer conhecer alguém? Dá poder para ele. É líquido e certo. Pega uma pessoa. Bom, vem cá, vamos falar do contexto cristão, né? Mas isso, você pode arremeter isso para onde você quiser na sua vida. Pega uma pessoa e fala assim: poxa, irmão, estou vendo você aí empenhado e tal. Poxa, ajuda a gente aqui. Trabalha ali no som, na portaria. Vem cá trazer uma palavra para a gente. Isso, eu tive culpa em alguma coisa? Jesus teve culpa quando enviou os discípulos? Não. Eu tive culpa se eu chamei a pessoa? Não. Mas se ela não tiver cuidado de saber que é o Senhor que está examinando ela, ela pode sair como depois disso? Poxa, viu? Quando eu preguei naquele dia, você viu? Você estava lá, não estava? Você lembra o que eu falei? Você lembra quando eu fiz assim, ó? Quando eu falei assim, você lembra? Não foi? Pronto, já está estragando. E a pessoa já começa a esquecer que se ela pregou com eloquência, com autoridade, com poder, o que ela tinha? Nada. Porque o que temos vem dele. Vem dele. Você está respirando? Vem dele. Dá graças a Deus por isso. Você está respirando? É dele a honra e a glória. É dele que você está respirando. Você está empregado? É dele a honra e a glória. Você está desempregado? Continua clamando a ele, porque quando o emprego vier, a honra e a glória é para ele. Porque tudo é para ele. E aí no meio cristão ainda é pior. Porque o segmento disso, que as pessoas não fazem muito, é dar poder a alguém, você vai conhecer a pessoa. É verdade, você vai ver o cara, pô, caramba, botei o cara ali. Não, irmão, toma conta dessa porta aqui. Tá bom. Pô, o cara já se transformou. No outro dia ele já foi comprar um terno Armani para estar ali na porta, aquele sapato de 2 cores, preto e branco, com um bico que 45 centímetros de bico, fica lá na ponta, começa, já muda o tom de voz, já fica todo, vai falar com o cara, já está todo cheio de... Mas por quê, irmão? Por que ele está... Não, porque é minha função. O que é isso, irmão? O que foi que está acontecendo dentro de você? Você não era esse. Que nível de orgulho que está começando a crescer? Cuida disso, porque senão o fim é trágico. E aí você dá poder à pessoa, você vai conhecer. Mas na igreja, aqui dentro do arraial do povo de Deus, aí no Brasil pelo menos, se você quiser saber mesmo, fazer uma prova, você vai e coloca a pessoa lá, o cara não mudou, está intacto, está lá, cara, obreiro fiel, está ali, prega, faz, amém, beleza. Você quer ter uma prova melhor ainda? Tira o cargo dele. Tira. Dá poder para saber quem é, mas se você quiser fazer um outro teste, tira o cargo. Fala assim: irmão, muito obrigado por esse serviço que você está fazendo, mas não precisa mais não, obrigado. Pronto. Acabou. Pastor, queria falar com o senhor. Pois não. Semana seguinte. É porque eu orei a Deus e nas minhas muitas vigílias de orações e jejuns, que o senhor sabe que eu sou homem de oração, Deus falou que o meu tempo aqui acabou. Então vai embora, pô. Foi quem que falou? Foi Deus, irmãos. Então, muito obrigado. Eu não tenho... O que eu vou dizer se foi Deus que te falou? Eu não sou maluco para falar assim, não, peraí, foi quem que te falou? Foi Deus? Vamos orar. Poxa, obrigado por ter ficado aqui, que Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, frutifica onde você estiver. Porque se foi Deus que te falou, a minha palavra não vale nada depois da dele. Vai com Deus. Foi Deus mesmo? Não sei, mas na maioria das vezes não foi. O orgulho estava lá em cima, tirou ele da posição de destaque. Pronto, não serve mais. Não sirvo mais. Eu sou aqui um vaso emborcado nessa igreja. Não presta mais para nada aqui. Meu ministério aqui está paralisado. Vai se lascar, rapaz. Que é isso?
Não existe isso, irmão. Pode ter o tempo ter acabado, não tem nada a ver com o que você ter saído do que você fazia. Pode ser que teu nível de orgulho estava alto. E quem sabe se o pastor te tirou do que você fazia, é para cuidar do nível de orgulho que você estava. Para que ele possa baixar. E você seja o servo que ele te chamou para ser. Pode ser isso, irmão. Pode ser. E aí, os discípulos vieram, e Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Caiu todo mundo sentado. Primeira coisa, Jesus não falou isso, né? Eu estou aqui somente trazendo para a gente estudar. Vocês estão com amnésia. Vocês esqueceram que fui eu que dei o poder e a autoridade para vocês fazerem o que vocês estão fazendo? Os demônios não se submetem a nós, eles se submetem a Deus. O discurso de vocês está errado. Esquecer-se de que o poder que opera em nós é de Deus, pode colocar o orgulho num nível muito alto. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Porque quando eu sou fraco, Porque quando eu sou fraco, todo o poder que alguém for vir em mim é de Deus, não tem nada meu, é tudo dele. Por isso que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. Por isso que quando eu estou fraco não tem nada de mim, mas eu continuo andando e atuando, porque eu estou forte pelo poder de Deus. E as pessoas vão vendo isso em mim, vão vendo isso na nossa vida, vão vendo isso onde a gente está. Para deixar o orgulho no nível certo, lembre-se de Romanos 11:36, que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Porque dele, se eu tenho alguma coisa, veio de quem? Veio dele. Por que dele? Por meio dele. Se eu faço alguma coisa, eu faço por quem? Por ele e para ele. Porque depois daquilo que eu fiz, volta para ele. Por ele, vem dele, eu faço por ele. Quando eu faço, a glória é dele. Sempre, eternamente. Amém. É o que Paulo está dizendo. Para que a gente coloque o orgulho no nível que ele precisa estar, a gente precisa entender que Romanos 11:36 diz que toda a honra e toda a glória deve ser dada a Deus, porque dele, por ele e por meio dele. A ele a glória eternamente, amém. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, porque temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. As pessoas podem olhar um vaso de barro. Que beleza tem num vaso de barro? Em que chama atenção um vaso de barro? Mas Deus gosta de trabalhar com vaso de barro. Não é de ouro, cheio de pedras preciosas. Não, o vaso aqui está até bonitinho do jeito que Deus fez. Mas deixa eu botar umas pedras preciosas aqui. Deixa eu botar umas cores aqui mais chamativas. Não precisa, porque a excelência do poder é pelo que está dentro do vaso. É o Espírito do Senhor, é a presença do Senhor, é a palavra do Senhor. Para que a glória seja dele. Jesus pega os discípulos, senta aqui. Vocês estão com amnésia. Vocês esqueceram que o poder que atua em vocês não é de vocês. Porque sem mim, nada podeis fazer. Segundo diagnóstico que Jesus vê nos discípulos, narcisismo. Repita essa palavra aí. A síndrome de Narciso, uma história grega, de um rapaz que gostava de se admirar. Ele se admirava tanto, ele passava horas se admirando no lago assim, como eu sou bonito, como eu me desejo, eu queria casar comigo mesmo, não tem ninguém melhor do que eu. É uma história da mitologia grega. E aí deu-se o nome de síndrome de Narciso. É a pessoa que se autoadmira. Precisa que ninguém dê louvor. Jesus diz assim, o louvor que vem de você mesmo não vale de nada. Mas não, o Narciso não quer nem saber, ele não está nem te ouvindo falar dele. Ele está tão preocupado com ele mesmo, que ele não quer nem saber. É aquela pessoa, fica lá meia hora no espelho. Meia hora no espelho. Está fazendo o quê? Está fazendo a barba, está cortando o cabelo, está fazendo assim. Não, estou só aqui, admirando a beleza que Deus é maravilhoso. Olha aqui, ó. Deus gastou mesmo, né? Aqui, ó, como é que eu sou? Ô endemoniado narcisista miserável. Que isso, rapaz? O cara não pode estar passando cheio de pressa, mas se passar perto do carro assim, vê o reflexo, olha, ó, que obra divina, aleluia. Ô desgraçado. Narciso, o nome disso é narcisismo. Narcisismo, o nome disso.
E Jesus percebe esse negócio nos discípulos. Porque no verso 17, quando os discípulos vai dizer assim, olha, até os demônios. Peraí, por que essa ênfase nos demônios? Vocês foram fazer tanta coisa lá, tenho certeza que não foi só demônio que vocês tiraram. Mas só que falar que tirou demônio, parece que dá uma, né? Quando fala assim, não, eu canto na casa do Senhor, ah, que linda. Você faz o quê? Aí eu prego, poxa, glória a Deus, eu expulso o demônio. Caramba, vou colar com esse cara aqui, porque qualquer problema eu estou garantido. Ah, o cara parece que outorga uma autoridade, porque foge do controle natural. Demônio é uma coisa sobrenatural, querido. Só sai no nome de Jesus. E aí eles vêm com o discurso alegres. E mais uma vez, eu não estou falando que eles tinham algum problema não, mas Jesus está cuidando deles, assim como está cuidando de nós hoje, amém? Então, Jesus percebe isso e fala, calma aí, que negócio é esse de que até os demônios? Espera aí, Jesus está analisando o que eles disseram e está promovendo cura para aqueles discípulos. Eles estavam se achando superiores às outras pessoas, porque até então, a prática de expulsar demônio era um ato exorcista, era uma coisa assim meio esquisita. A pessoa no judaísmo tinha que saber o nome do endemoniado, saber o nome do demônio. Tinha alguma coisa igual você vê na televisão hoje? É parecido. Tinha que ter uma entrevista e ficar falando. Sei que você veio da onde? Você quer matar quem? Você quer não sei o quê? Você sabe que eu sou poderoso. É um negócio mais ou menos assim. E aí, o cara... E aí agora você vem Jesus e fala assim, sai, pronto, acabou. Caramba, que nova doutrina é essa? Que coisa espantosa é essa? E aí os camaradas, com o poder que Jesus deu, estão fazendo isso. Aí quando eles voltam, diz o quê? Até os demônios caem aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha como nós somos. Somos praticamente os Devil Busters. Tem o caça-fantasma. Ghostbusters. Vem ele. Aquela Bíblia de estudo pentecostal com letra gigante. A Bíblia tem 48 centímetros de altura, 30 de largura. Aí ele bota ela nas costas. Onde está o demônio aí? Cadê o demônio? Onde tem? Me chama aí. O cara, caçador de demônio, pronto. Botou ali a faixa e foi embora. Agora o cara é o tal, é o cara. Não tem mais ninguém, não. Jesus ficou de lado há muito tempo, agora é ele. Já foi lá, porque até os demônios estão aqui. Aí vai tocando a musiquinha. O cara entrando na casa. Peraí, cadê? Não mete a mão não, que só pode ser eu. Peraí, cadê? Deixa ele aí. Cadê esse demônio? Ai, Jesus. Vou fazer igual a irmã. A mulher cai endemoniada lá, começa a rosnar. Dá um sorrisal para ela que eu volto amanhã. Ai, meu Deus do céu. Outro extremo, né? Meu Deus. Isso foi verdade, irmão. Graças a Deus não foi aqui da igreja, não. Senão eu tinha que excomungar uma pessoa dessa. Aleluia, Jesus. Narciso. Agora imagina as pessoas cercando os discípulos. Se a gente não tiver um controle, caramba, vocês são sensacionais. Cara, olha, passou aqui um grupo de exorcistas, filhos de fulano, de Beltrano, não conseguiram nada, igual lá em Atos dos Apóstolos, me lembro o capítulo, que as pessoas veem Paulo e falam assim, olha, em nome de Jesus sai, os demônios começam a sair. Aí os exorcistas que eram ambulantes, vê aquilo, e aí fala assim, opa, é agora, chama a fórmula. E aí vão numa casa de um endemoniado, vou lembrar o capítulo depois. Aí quando ele chega lá, alô, cadê o demônio? Está aí? Em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Aí o demônio está lá, olha para a cara dele e diz assim, ó, Jesus eu sei quem é. Paulo eu também conheço. Agora, quem são vocês? Parte para cima dele, dá um pau em todo mundo, garra dois, alguns saem correndo já semi-nu, diz a palavra do Senhor, que rasga a roupa deles toda, passa uma vergonha descarada. Era isso. E agora esses caras não. Quando eles chegam e falam o nome de Jesus, porque Jesus deu autoridade para isso, o demônio sai. A gente pode correr o risco de se achar muito importante. Somos importantes para o Senhor. Mas se eu inverto isso, sabe que tu precisa de mim, né, Jeová? Sabe que sem mim tua obra fica engasgada, né? Porque eu. Ué, mudou? Inverteu? Ah, já sei o que é. Aí Jesus vai te chamar, vai falar, senta aí. Sabe isso que você está passando? Eu vi, há muito tempo atrás, com um ser celestial que teve que ser expulso do céu por causa do seu orgulho. Ele não estava satisfeito em fazer o que ele fazia. Ele queria o lugar de Deus.
Senta aí que eu vou te explicar o que aconteceu com ele para que não aconteça com você. Achar-se melhor ou superior que os outros pode colocar o orgulho num nível alto demais. Então, para ajudar a gente a manter o nosso orgulho no nível certo, lembre-se do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, que diz: convém que eu diminua e que ele cresça o Senhor, e eu, diminua todas as vezes. Acontecendo alguma coisa, caramba, evidenciaram teu nome? João 3,30, convém que ele cresça e eu diminua. Sai de fininho. Jesus, que era Jesus, quando as pessoas, caramba, ele multiplicou o pão, vamos levantar ele como rei. Cadê? Jesus já tinha, saída estratégica pela... Não, meu reino não é para ser reconhecido porque eu multiplico pão, peixe e curo, não. A mudança tem que acontecer aqui dentro. A implantação do reino que eu vim fazer acontece dentro do ser humano. Não é desse jeito. Cadê Jesus para a gente sair entrando com ele aqui em Jerusalém, que ele é o rei? Não, ele não estava mais ali. Porque não é desse jeito que ele quer. Ele quer ser exaltado pela tua vida. Precisa sair carregando ele aí nos teus ombros por onde você vai, não. Mas aonde você estiver, que no teu coração as pessoas possam perceber que você é um servo do Senhor. Mesmo que você não fale nada, mesmo que você sofra o dano, a perda, como diz Paulo, escolha sofrer a perda, mas não envergonhe o nome do Senhor. Então Jesus diagnosticou lá a amnésia e depois viu a síndrome de narcisismo. Terceira coisa que Jesus viu, quando no discurso dele do versículo 17, Jesus está ouvindo, como é que foi? Sim, entendi. Tá, olha, eu vi Satanás descendo do céu como um raio, foi jogado de lá. Senta aqui que eu quero ajudar vocês. A terceira coisa que Jesus vê neles é a síndrome de alteração de humor. Não sei se você já viu essa síndrome. Síndrome de alteração de humor, estou usando nomes de coisas que realmente existem, para a gente entender o que eu quero dizer. Síndrome de alteração de humor é algo que acontece com as pessoas quando ela passa por uma situação aonde se espera uma reação óbvia e a pessoa sai com uma outra que não tem nada a ver. Exemplo, uma pessoa passou por uma situação estressante, foi assaltada e tal, não sei o quê, aí tu chega perto da pessoa, a pessoa está rindo. Aí, o que houve? Isso aqui? A pessoa está rindo e não consegue parar de rir. Qual o nome disso? Síndrome de alteração de humor. Porque era para a pessoa estar abatida, amarela, por causa do susto, né? Falta o sangue, parece que para de circular, ou se concentra no abdômen. Tem gente que vai se concentrar ali depois para sair e dá um trabalho, né? Tem um pouco... Mas, aí, passa... não, a pessoa está com outro. E o nome disso é síndrome de alteração de humor. Porque onde se espera um fato, acontece outro. E isso acontece. Teve um amigo nosso que passou por uma situação de assalto dentro de casa, não sei o quê. Ele começou a rir, bater tanto o queixo rindo, que deslocou o maxilar de tanto rir. Acontece. Nós conhecemos uma moça, acho que ela está na igreja hoje. Essa moça, ela chegou, teve um assalto. O que ela fez? Ela começou um assalto na loja, ela se escondeu atrás do balcão e naquele momento ela foi batizada com o Espírito Santo. Vai entender? Foi o momento em que Deus resolveu agora edificar a vida daquela pessoa por aquilo que ela ia enfrentar. Então são coisas que acontecem que, poxa, parece que não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo naquele momento. É o que acontece com os discípulos. Porque quando a gente lê o verso 17, o que acontece com os discípulos quando eles estão vindo? Eles estão vindo e de longe o Senhor consegue contar os 32 dentes dos camaradas. Porque eles vêm como? Alegres. Tem problema ficar alegre? Não tem. Só que a gente vê o verso 18, a gente viu que Jesus percebeu algo que talvez a maioria de nós não percebesse. E aí, vem eles alegres, contentes, festivos, saltitando, caramba, tu viu? E aquele demônio, tu viu aquele? Quase te pegou no pescoço, né? Sorte que eu vim na hora, clamei, tu não viu. E os caras estão vindo nessa coisa. E aí, Jesus vê eles com aquela alegria, aquela euforia toda, mas para aquele momento não cabia isso. Estava errado, tinha alteração de humor, não era essa emoção que eles deviam estar vivendo agora, não era isso que eles precisavam estar exalando naquele momento, não era. O texto do versículo 17 de Lucas 10 diz que eles voltaram com alegria. Tem problema ficar alegre? Não, mas só que depois
de uma atuação tremenda da presença do Senhor, a primeira coisa que tinha que acontecer era temor. Era temor. Por quê? Houve uma ação extraordinária de Deus. Não era para euforia, era para temor e reverência pelo que Deus acabou de fazer através da vida deles. Porque a alegria pode dar a conotação de que eu fiz alguma coisa. Agora, o temor mostra que quem fez foi Deus. Alteração de humor, Jesus percebe. E aí bota os discípulos sentadinhos e começa a ensinar aqueles discípulos. Não era essa a atitude. Aqui na igreja, dou exemplo, a minha esposa e a diaconisa Odete, que oramos por ela hoje. Esteve no gabinete orando por uma irmã endemoniada, com legião, e sai e volta, e aquela coisa. Quando acabou tudo, depois de alguns minutos, a pessoa sai, quem já participou disso sabe, o semblante da pessoa fica outro, é tudo. Aí a pessoa saiu, foi embora. Qual foi a atitude dessas servas de Deus numa situação dessa? Dobra o joelho. Quando você volta, está lá, né? A diaconisa Odete, dobrando o joelho. Ai, pastores, ora aqui por mim. Ora aqui por mim. Porque a atitude não era para sair dali assim, ó, batendo na roupa. Mais um para conta, hein? Marca aí, ó. Mais um aí, perdeu, Satã. Não, não é hora disso, não. É hora de temor. Porque você foi um instrumento nas mãos de Deus. E o nome de Deus precisa ser glorificado naquilo. Então não é momento de alegria. Houve um grande mover de Deus, é momento de temor e reverência por aquilo que Deus é. Por que que as pessoas hoje confundem avivamento com euforia? Por causa disso. A pessoa acha que é ir lá, chorar, se arrepiar, sentir um negócio, e a vida dela vai mudar. É constantemente com o Senhor, em atitudes de reverência e temor, obediência, reverência, temor, fidelidade, reverência. Por quê? Porque nós somos os vasos de barro, e a excelência da glória tem que ser dele. Então não tem que ter vaso pulando. Eu vou pregar sobre os vasos aqui, já está preparada já, se prepara. Não tem, a glória é dele. Então não era momento de alegria, era momento deles estarem com temor e reverência. Euforia dos discípulos podia colocar o orgulho num nível alto demais. Mas aí a gente lembra de Tiago, capítulo 4, verso 9 e 10, que diz assim: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Lê o capítulo 4 todo, porque Tiago vai estar falando exatamente, tanto no início quanto no final, sobre o meio do texto, que é esse, versículo 9 e 10. Não são as atitudes de negócio que você vai fazer. Não, amanhã eu vou negociar aqui, amanhã eu vou negociar lá. Não, não é isso. Você vai, se Deus quiser que você vá, Tiago vai repreender, e é por isso que ele vai estar falando isso. Vocês estão assim todo eufórico? Converta isso em temor e reverência ao Senhor, para que vocês possam viver aquilo que o Senhor quer. E como que eu faço? Ele continua respondendo: humilhe-se, que quem vai te exaltar é o Senhor. Mas por que essa atitude tão radical? Porque o evangelho de Jesus é radical. Arrependa-se porque chegou o reino. É céu e inferno. Não tem meio termo, não tem desculpinha, não tem... o Senhor sabe a intenção do meu coração. O Senhor sabe a minha vida. O Senhor sabe como é que meu coração é. Não tem! É céu e inferno e acabou. É vida com Deus e vida sem Deus. Não tem argumento, não tem. Não tem. O evangelho é radical. Está ruim o negócio, não consegue parar de pecar? Corta a mão fora, arranca o olho fora. Jesus está mandando ninguém se amputar. Ele está dizendo que o evangelho é radical. Senhor, eu vou atrás do Senhor, mas deixa eu primeiro cuidar da minha família. Pode ficar aí então. Porque é radical. Olha o meu óculos voando aqui, ó. É radical. Agora fui curado, não vou nem mais precisar de óculos aqui. Obrigado, meu amor. Seu galardão é muito grande de óculos, tá? Não tem esse negócio de meio termo. Não, vou levar o evangelho assim. O evangelho é uma atitude radical. Aquilo que eu fazia, não faço mais. A forma que eu vivia, não vivo mais. É um convite a você ser uma nova criatura.
e não viver em comunhão com a antiga. Esse é o convite do Evangelho. E dentro disso o orgulho é perigosíssimo. É pecado ter orgulho? Sim ou não? Não, a gente está aprendendo desde o início. O problema é o nível que ele está. O nível que o orgulho está chegando. Jesus percebe logo esses sintomas lá com os discípulos e providencia a cura. A gente lê, né, como a gente leu aqui em Lucas 10, a gente vê assim, parece que a resposta não tem nada a ver. Tem sim. Quando às vezes parece que não tem nada a ver o que está acontecendo. Você, Senhor, me livre de tal situação. O negócio ficou pior ainda. O Senhor sabe como cuida de cada um. Ele não vai te falar o que você quer, ele vai falar o que você precisa. Sempre é assim. Por isso que quando você lê os evangelhos, as pessoas dizem uma coisa e parece que Jesus responde outra. Não. Jesus está ensinando e está dizendo aquilo que ele precisa ouvir naquela hora, e não a resposta que ele queria. Por isso que ele pega um monte daqueles homens lá, eles ficam sem resposta. Lucas 10, 18 ao 20 diz assim: disse-lhe Jesus, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Jesus está confirmando o que entregou na mão deles. Jesus não está falando assim, vocês não prestam para nada, nem? Viu, né? Olha a atitude de vocês. Não, Jesus não é esse, não. Eu sempre falo aqui, quem joga os outros fora é a gente mesmo. A gente se pega assim, eu não mereço, a gente se lança fora. Jesus não. Ele está falando assim, eu dei essa autoridade, eu que dei para vocês. Eu sei o que eu estou fazendo com vocês. Mas aí ele fala o verso 20. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos... Teu nome está no livro da vida. Por isso que o salmista vai dizer, Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Porque se eu começo a olhar as coisas... aqui já estou pedindo isso aqui há tanto tempo, Deus não me responde. Tal coisa na minha vida, tal não acontece. Cadê a alegria? Foi pelo ralo, porque a tua alegria está naquilo que ele pode fazer e não naquilo que ele é. Então o que eu preciso fazer? Converta a sua alegria em pranto, chore e se humilhe na presença do Senhor. Mas eu não tenho um motivo de alegria? Tem um motivo de alegria certo. Teu nome está no livro da vida e ninguém pode tirar de lá. Isso é certo, isso já está lá, já está garantido. É isso que Jesus está falando, se alegra nisso. Não se alegre em que você faz as coisas, porque você pode não saber controlar o orgulho. Quando você vê que está nessa enrascada, versículo 20, Senhor, que bom que meu nome está no livro da vida. Não importa se, como Pedro, você pregou e 3.000 pessoas falaram assim, eu quero Jesus. Se fosse o Pedro que voltou aqui com os 70 sem passar por esse tratamento, imagina o perigo, ia virar popstar. Mas só que ele foi lapidado pelo Senhor aqui. O Senhor não passa a mão na cabeça. Não, tudo bem, não. O Senhor corrige porque ama. Por isso que ele faz isso. Sabe por que eu e você estamos ouvindo essa palavra? Porque em primeiro lugar o Senhor nos ama. E Ele não quer que a gente caia nos mesmos erros. Ele viu os discípulos, cuidou. Dos 12, 11 pegaram a dica e aplicaram. Só um que não serviu, não quis mesmo, e aquele foi o filho da perdição. Agora os 11 saíram e fizeram uma mudança transformadora que alcançou a gente hoje. 26 e 27 de outubro é o aniversário da nossa igreja. O tema é Vencendo Vem Jesus. Vem vencendo desde que ele nasceu. Acharam que na cruz ele tinha perdido, mas a cruz é o símbolo do seu amor, assim como a tumba é o símbolo da sua vitória, porque está vazia. Porque vencendo vem Jesus. Ele vem vencendo. E quem é que propaga isso? A gente. E a gente precisa se orgulhar que temos esse evangelho, mas na medida certa, para que a gente não caia no risco de às vezes ser como Lúcifer, que estava lá, que tinha tudo, mas preferiu ser igual a Deus. Não. Lembra uma coisa, isso me veio na cabeça aqui agora. Quando Deus criou o mundo, cada coisa que ele criava, no final ele dizia o quê? E ficou muito bom. Quando criou o homem e a mulher, fez lá a humanidade, ele disse o quê? Ficou muito bom. Deus estava expressando o orgulho pela sua criação. O que Satanás quer fazer? Como o orgulho dele passou dos limites,
Ele quer que o nosso também passe. Todas as vezes, por isso que orgulho é uma coisa assim, muito perigosa. Todas as vezes que a gente deixa o orgulho subir muito, você vai sair da semelhança de Deus para parecer com a semelhança de Satanás. Porque quando o orgulho dele se elevou, ele teve a aparência dele toda transformada, não era mais aquela. E ele quer que isso aconteça com a gente, para que a gente não seja a imagem e semelhança de Deus. Eu quero dizer que Deus tem orgulho da sua criação. E nós, como criaturas, e mais ainda como filhos de Deus, porque cremos nele, temos que dar orgulho a Deus por ter nos escolhido e nos colocado essa missão. Fazendo o quê? Que ele cresça e eu diminua. Eu sou o vaso, o que importa é o que tem dentro, que é o Espírito Santo de Deus. E aí a gente toca o barco e deixa o resto para lá. Fica de pé aí no teu lugar. Lucas capítulo 10 é onde Jesus tratou dos discípulos. Jesus, na linguagem que eu usei, ele deu 3 diagnósticos para cuidar dos discípulos. Mas você não precisa esperar ter um diagnóstico. Você pode cuidar da sua saúde. Então, para terminar, eu quero te passar 3 exercícios, para você não esquecer. Vou ver se eu consigo inventar um gesto para ajudar a não esquecer. 3 exercícios para você cuidar do seu orgulho, para manter o seu orgulho sempre no nível certo, que aí você vai estar trazendo orgulho ao seu Criador. Primeiro exercício, você está preparado? Faz assim, ó, você está em pé, né? Então faz assim, ó, vem para o lado, faz assim, isso, puxa, levanta, encaixa no ombro, levantou, opa, outro ombro, encaixou. Fez esse exercício? Não esquece mais. Lucas 9, 23. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro exercício, levantamento de peso. Não tem crente que sem levantamento de peso. O orgulho vai estar no lugar errado. Quer estar com os teus músculos prontos para ser usado para a obra do Senhor? Então, meu filho, pode começar a malhar. Levantou, toma a sua cruz e segue o Senhor. Porque se tiver crente sem cruz, é crente com pecado. Porque é no pecado que a gente coloca a cruz. Ah, pastor, está pesado. Está pesado porque o pecado está gritando e você está crucificando ele lá. Porque tem cruz. Porque se não tiver, aí parece que fica leve, você está dando vazão. Então, quer manter o orgulho no lugar certo? Exercício, ó, de manhã pegou, pá, jogou no ombro, cruz, levantou, bota no outro ombro, mas não deixa a sua cruz. Quer seguir a Cristo? Negue-se a si mesmo, deixe suas vontades e siga Jesus. Faça o que ele manda, siga as orientações dele. Teu orgulho vai estar no nível certinho todo dia. Segundo exercício, esse é exercício físico. Exercício alimentar e mental. Olha que chique, negócio. Exercício alimentar e mental. Isso, para você se alimentar bem e ter bons pensamentos, vai passar a partir das suas escolhas. Você quer se alimentar bem? Você vai chegar lá, caramba, tem aquele pudim com calda, aquela coisa toda. Aí do lado, uma florzinha de brócolis com azeite. Aí você, claro que é o brócolis. Aí você pega o brócolizinho. Porque você está cuidando do seu corpo, né? Não é que você não pode tomar o outro, né? Mas é só para o exemplo. E aí você tem um monte de pensamento, toda hora vem aquelas coisas na tua cabeça, e aí o que você faz? Você treina o seu cérebro, como Augusto Cury nos ajuda, e aí você fala assim, não quero pensar isso, quero pensar isso, quero lembrar disso, como diz lá em Lamentações, quero trazer à memória o que me dá esperança. Então vai partir das suas escolhas. As suas escolhas, para você manter o orgulho no nível certo, precisam ser escolhas que glorifiquem ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, façais tudo para... Faça com que tuas escolhas glorifiquem ao Senhor. Para você ter um corpo saudável e uma mente saudável, falando de forma espiritual. Terceiro, a gente cuidou da musculatura, né, espiritual. Cuidou da alimentação, fez boas escolhas para que o nome do Senhor fosse glorificado. A última, depois disso tudo, você não pode ficar sem fisioterapia. Inclusive, a Stephanie está aí, aproveita aí para fazer um comercial. Não, mas eu estou falando de coisas espirituais. Você malhou, você comeu, você precisa de fisioterapia. Para manter o orgulho no nível certo, você vai precisar de fisioterapia.
E eu não conheço outro melhor para cuidar da tua alma e do teu espírito, que seja o Senhor, que não seja o Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no devido tempo Ele... Na fisioterapia, você senta lá e vai fazer o que o fisioterapeuta está mandando. E se ele tiver que apertar, quando tem aqueles nódulos, assim, aqueles nó, ele aguenta aí que agora vai dar um glória aí. Aperta assim para desfazer aquilo. É para quê? Para que a gente esteja melhor, a nossa musculatura tudo funcionando melhor. O crente, quando ele deixa de se humilhar, deixa de se exercitar diante do Senhor, ele pode ficar muito rígido, pode ficar com o nariz muito em pé, porque ele deixou de se humilhar diante do Senhor. Então, além de você levantar peso, pega a sua cruz todo dia, além de você fazer boas escolhas, faça tudo que glorifica ao Senhor, nunca se esqueça de se humilhar diante do Senhor, porque isso vai fazer com que você esteja bem alongado para os desafios da vida e o que você tiver que enfrentar, e na hora de você ser exaltado, é Ele que vai te exaltar. Deixa Ele apertar do jeito que Ele gosta, porque vai ser o melhor para você e o orgulho vai estar, no nível certo.